Alemanha, 28 de abril de 1945, 04h12 da madrugada. A noite ainda não acabou, mas a luz começa a insinuar-se por trás das nuvens baixas, anunciando um amanhecer pesado. A umidade da floresta sobe como fumaça de um solo que parece respirar. O frio corta a pele, e cada exalação vira vapor no ar parado. Do alto de uma pequena colina, cercada por árvores negras como sombras vivas, está a cidade alemã de Forstenberg, silenciosa, apagada, quase imóvel. Mas algo nela incomoda. Nenhum movimento, nenhuma patrulha, nenhum rádio, nenhum som. É como se a guerra ali tivesse prendido o ar, como se toda a Alemanha estivesse segurando o fôlego naquele instante exato. E então, a câmera imagética se move, rasteira, avançando entre as árvores, até revelar um grupo de soldados brasileiros da FEB agachados, imóveis, observando a cidade com olhos estreitos e respiração contida. Eles carregam mochilas pesadas, fuzis M1, rádios curtos e lanternas cobertas por panos escuros para não dissiparem luz. O fotógrafo improvisado da tropa ajeita a lente, tenta enxergar algo, qualquer coisa, na escuridão. O capitão Menezes, com o rosto marcado pelo cansaço e pela determinação, ajeita os binóculos. Ele mal pisca, mal respira, e atrás dele, como uma estátua viva, está o sargento Diniz, que pergunta baixinho: "Senhor, certeza que eles ainda estão aí?" Menezes não responde. Apenas aperta mais os binóculos contra o rosto. As janelas da cidade imóveis, a praça principal vazia, a torre da prefeitura escura, as ruas sem patrulha. E, no entanto, havia algo errado, algo invisível, algo prestes a acontecer. Um plano próximo dos rostos dos soldados brasileiros, tensos, suados pelo frio, olhos fixos. Cada um deles parece sentir que aquela operação, aquela madrugada, tinha um peso diferente. Um peso que só se sente quando a história está prestes a mudar de direção. A FEB estava ali com uma missão impossível: fazer uma cidade inteira se render sem disparar uma única salva de artilharia. E tinham apenas 24 horas. Era uma loucura. Era suicídio. Era necessário, porque o avanço aliado dependia daquela manobra. A fuga de soldados alemães poderia atrasar toda a frente. A defesa inimiga poderia custar centenas de vidas. A cidade era uma peça-chave, e ela precisava cair rápido, limpo, certeiro, quase silencioso. Menezes finalmente abaixa os binóculos. O vento friaço bate de lado. Ele olha para seus homens. "Senhores, aquela cidade não está vazia. Ela está com medo." O sargento Diniz arregala os olhos. O subtenente Aragão respira fundo, como se engolisse o peso daquela frase. Um estalo seco ecoa na floresta. Um estalo que não pertence ao vento. Um estalo que não pertence a passos. Um estalo que só pode significar uma coisa: eles estão nos observando. A tropa congela. O som se repete. Depois silêncio. Algo se move na treva. Algo pequeno. Algo rápido. Talvez um sentinela. Talvez um observador. Talvez um mensageiro. Mas antes que qualquer soldado brasileiro alcance a conclusão lógica, uma rajada curta ecoa dentro da cidade. Não contra os brasileiros, mas entre os alemães. Gritos abafados, portas batendo, ordens atropeladas em alemão. A tensão explode. A FEB observa. A cidade treme. O capitão Menezes fecha o punho. Aquilo confirmava tudo. Os alemães não estavam confiantes. Não estavam prontos. Não estavam dispostos a morrer ali. Eles estavam à beira do colapso. E é ali que começa a história do dia, em que um exército latino, improvável, subestimado e longe de casa, faria uma cidade inteira se render em menos de 24 horas. Porque o que os alemães ainda não sabiam era simples. Eles não estavam sendo cercados por números. Estavam sendo cercados por ideia, por vontade, por tática. E aquela madrugada gelada marcaria o início de uma das manobras psicológicas mais ousadas de toda a campanha na Itália. Quando o sol finalmente tocou os telhados de Forstenberg, a FEB já tinha descoberto o ponto fraco da cidade. Um ponto tão simples, tão óbvio, tão devastador que mudaria tudo. E eles usariam isso, sem piedade. O sol ainda não havia atravessado completamente as montanhas quando a FEB descobriu o que nenhum mapa, nenhum relatório de inteligência e nenhum aliado havia percebido.
A cidade alemã estava em ruptura interna. As rajadas ouvidas durante a madrugada não eram tiros de aviso, eram discussões armadas, eram brigas entre oficiais, eram erros, rachaduras, fissuras psicológicas, e nenhum exército sobrevive quando começa a quebrar por dentro. Diniz, ainda atônito, dá mais um passo pela borda da encosta, observando as chaminés que começam a fumegar. Capitão, o senhor viu o mesmo que eu ouvi? Menezes apenas assentiu. Aragão, experiente o suficiente para perceber mudanças no vento moral, ajusta o capacete M1 e comenta: se eles estão brigando, estão fracos. Se estão fracos, estão com medo. A câmera imaginária desce para a cidade. Planos cinematográficos mostram ruas estreitas de paralelepípedos, bandeiras nazistas desbotadas pelo tempo, soldados alemães com olheiras profundas, viaturas estacionadas sem ordem, moradores olhando pelas janelas com rostos tensos. A cidade não parecia um bastião, parecia exausta. Mas cansaço não basta para a rendição. Era preciso romper o espírito. E é aí que a FEB inicia o que chamariam mais tarde de cerco invisível, uma manobra tão ousada que dependeria mais de psicologia do que de pólvora. O capitão Menezes reúne seus sargentos sob a copa de um pinheiro retorcido. Escutem bem, temos 24 horas. Não há tempo para cerco físico, vamos cercá-los por dentro. Deixem que a cabeça deles faça o trabalho por nós. Os homens se entreolham. Não é tática comum, não é doutrina americana. É algo novo, algo brasileiro. Improviso frio. Lógica invertida. Primeiro passo, desaparecer. A FEB recua alguns metros. Desaparece na floresta. Se torna fumaça, silêncio, fantasma. A cidade acorda e não encontra inimigos. E isso é para eles pior. O capitão alemão da guarnição, Hauptmann Erich Hössler, corre para a praça central gritando ordens, tentando reorganizar patrulhas. Mas as ruas devolvem ecos. Ele não vê inimigo, não vê movimento, não vê tropas. E o psicológico alemão, tão dependente de clareza, começa a falhar. Um soldado se aproxima do oficial. Herr Hauptmann, ach sind weg. Eles desapareceram. Mas o que Hössler não sabe é que naquele exato momento a FEB vê tudo de longe. Menezes observa pela luneta. Diniz anota posições. Aragão mapeia entradas e saídas. E então a FEB executa o segundo passo: criar ruído onde não existe tropa. Apenas som, apenas sugestão, apenas medo. Às 07h24, ecoa no vale o som de madeira sendo arrastada, simulando artilharia. Às 07h41, 2 brasileiros acendem fogueiras em colinas opostas, sugerindo um movimento massivo de tropas. Às 08h02, rádios americanos interceptam mensagens alemãs cheias de pânico. Há forças aliadas cercando o setor sul. Vimos fumaça no oeste. Ouvi paz cavando trincheiras. Não havia trincheiras. Não havia força sul. Não havia movimento oeste. Havia apenas a ilusão do inevitável. E é nesse momento, no auge da confusão, que um detalhe muda tudo. Um grupo de civis, idosos e algumas mulheres, caminha até a prefeitura e exige falar com as autoridades. Eles trazem mantimentos, bandeiras brancas improvisadas, cobertores e documentos de identidade. Eles não querem resistir. Eles querem negociar. E isso é devastador para qualquer guarnição que ainda tenta parecer forte. Hössler tenta expulsá-los, mas os civis insistem. Eles sabem, todos sabem, que os americanos e brasileiros avançam rápido. Eles sabem que é questão de horas. Eles sabem que morrer agora seria estupidez. A FEB observa tudo pela luneta. Aragão comenta: estão em pânico, estão divididos, estão prontos. Menezes não sorri, mas seus olhos brilham. É agora que começamos a torcer a lâmina. E então, a FEB faz algo que nenhum oficial americano ousaria tentar. Envia um único mensageiro, apenas um, com uma bandeira branca e uma carta. Um soldado brasileiro jovem, Cabo Antunes, desce a trilha lentamente. Cada passo é um prego batido no psicológico inimigo. Ele não tem escolta, não tem artilharia atrás dele, só tem confiança. Os alemães entram em pânico, atiram ao ar, gritam, ordenam recuo e, paradoxalmente, recuam ainda mais. O soldado chega até a praça, entrega a carta, volta calmamente.
E dentro daquela carta, uma frase que mudaria tudo. Não cercamos vocês. Vocês que se cercaram. O capitão Hessler treme. A carta é lida. Um silêncio mortal domina a sala. E então o oficial alemão percebe algo terrível. A FEB sabia tudo sobre eles. Mais do que eles mesmos. E isso era apenas o começo. O Hauptmann Hessler encara a carta como se fosse uma sentença. Ele tenta manter a postura militar, mas sua mão treme levemente. O silêncio dentro da prefeitura alemã é sufocante. Os tenentes ao seu redor aguardam, inquietos, enquanto civis murmuram baixinho nos cantos do salão. A carta é simples, escrita com caligrafia firme. Não estamos cercando vocês. Vocês que se cercaram. Não era uma ameaça. Não era um ultimato. Era algo muito pior. A verdade. E a verdade, dita na hora exata, derruba mais soldados do que uma bateria de artilharia. O oficial alemão lê novamente procurando alguma falha, algum truque, alguma pista. Mas não há nada. Só aquela frase que martela contra sua mente como um punhal psicológico. Do lado de fora, a cidade desperta em confusão. E a FEB observa tudo de longe, analisando cada movimento, cada mudança de humor. O capitão Menezes aperta a luneta contra o olho, como se tentasse atravessar com o olhar a mente do inimigo. Aragão, ao lado, comenta em voz baixa. O mensageiro voltou tranquilo. Eles estão quebrados, capitão. Só falta empurrar. Menezes responde sem desviar o olhar. Ainda não. Vamos deixá-los se destruir primeiro. Corte cinematográfico. Tropas alemãs se deslocam apressadas pelas ruas estreitas, carregando caixas, empurrando veículos, discutindo entre si. Nada está coordenado. Nada está no ritmo militar rígido que se esperaria da Wehrmacht. A FEB percebe o colapso psicológico começando a se espalhar como rachaduras num dique. Mas para terminar de abalar a moral inimiga, Menezes decide usar um truque ousado, uma manobra conhecida entre alguns veteranos como o sussurro de ferro. A ideia era simples, criar evidências de uma força muito maior do que a real, mas de forma tão sutil que o inimigo acreditasse ter descoberto isso sozinho. A FEB espalha pneus arrastados para simular colunas de caminhões, pegadas múltiplas em trilhas falsas, sinais de fogueiras apagadas, latas amassadas, restos de munição, ferramentas, sombras projetadas de postes para parecerem homens em vigia. Não é um cerco, é a ilusão perfeita de um cerco, e funciona. Um soldado alemão corre até Hessler suado, ansioso. Herr Hauptmann, contamos mais de 100 pegadas na encosta norte, mais trilhas aparecem a cada hora, eles estão se movendo pelos flancos. Hessler aperta os olhos, exausto. Vocês contaram direito? Vocês viram? Não vimos, mas ouvimos, senhor. Esse ouvimos é fatal. Numa guerra onde o inimigo desapareceu na névoa, qualquer som vira ameaça. Qualquer sombra vira tropa. Qualquer silêncio vira convite ao pânico. O capitão Menezes respira fundo. Ele sabe que o plano está próximo do ponto crítico, aquele momento mágico e imprevisível onde um exército inteiro pode entrar em colapso moral sem um único tiro. Diniz chega correndo com um rádio. Interceptamos, capitão. Eles acham que temos 3 batalhões cercando a cidade. Menezes explode em um sorriso breve, raro, quase selvagem. Então agora eles estão lutando contra o medo, não contra nós. Às 12h14, o inesperado acontece. 2 soldados alemães, muito jovens, surgem perto da entrada da cidade e caminham lentamente para as colinas com bandeiras brancas improvisadas. Eles tremem, olham para todos os lados e parecem aterrorizados com a ideia de encontrar brasileiros. A FEB observa silenciosa, imóvel. Aragão comenta: eles acham que estamos por toda parte, capitão. Estamos, responde Menezes. Não fisicamente, mas psicologicamente. Os 2 jovens se ajoelham e entregam um bilhete. Queremos conversar. Há civis em risco. Há doentes. Há medo. A mensagem é lida pelo capitão brasileiro em segundos. E ele sabe. O inimigo está a um único empurrão da rendição total. Mas antes de aceitar, ele prepara o golpe final. A manobra que quebra de vez o espírito alemão. Menezes chama seus homens próximos, respira fundo e diz: preparem-se. Quando eles olharem para nós desta vez, não verão um batalhão. Verão um exército inteiro. A cidade alemã estava prestes a enfrentar uma ilusão tão poderosa que mudaria seu destino.
O capitão Menezes seca o suor frio da testa com as costas da mão, apesar do vento gelado. A tensão na encosta é tão densa que parece um véu pendurado sobre a floresta. Ele observa os dois jovens alemães que aguardam a resposta da FEB, ajoelhados, imóveis, como se estivessem diante de um tribunal invisível. Atrás dele, seus homens esperam a ordem que definirá tudo. O sargento Diniz, com a respiração pesada, pergunta: Capitão, o senhor vai aceitar a negociação deles? Menezes inspira profundamente. Seu olhar parece atravessar a colina e entrar na alma da cidade alemã. Negociar? Não. Ele faz uma pausa, lenta, calculada. Vamos mostrar a eles o que eles têm medo de ver. E é aqui que começa a fase final da operação. Uma manobra tão ousada, tão afiada, tão psicológica, que se tornaria lenda entre os veteranos da FEB. A exposição controlada de força. A ideia era simples na teoria, mas mortal na prática. Mostrar ao inimigo apenas aquilo que ele é capaz de imaginar aumentado 1000 vezes. Nada explícito, nada organizado, nada que pudesse ser calculado pelos alemães. Apenas fragmentos. Fragmentos suficientes para que a mente inimiga completasse o resto, sempre para pior. O capitão Menezes posiciona seus homens em pontos estratégicos da encosta a distâncias calculadas. Ele ordena: nenhum de vocês dispara, nenhum de vocês avança. Vocês apenas deixam que eles vejam o que quiserem ver. E assim, a manobra começa. 0710. Primeiro vislumbre. Os alemães enxergam movimento entre as árvores. Não chegam a ver soldados claramente. Apenas sombras. Apenas silhuetas. Um capacete aqui, uma mochila ali, um brilho de metal e nada mais. Para um exército exausto, isso é o suficiente para sugerir uma companhia inteira. 0724. O som perfeito de Nis arrasta um pedaço de madeira contra pedras, produzindo o som distante de algo que poderia ser um morteiro sendo movido. Os alemães congelam. Rádio estala, vozes nervosas. Ouviram isso? Eles têm morteiros. Pelo amor de Deus, quantos são? Ninguém sabe. E isso é o pior para um soldado. 0733. O segundo golpe, Aragão posiciona 3 homens em uma formação que parece ser o início de um flanqueamento. Só que não há flanqueamento. Eram apenas 3 homens. Mas os alemães, assustados, relatam: inimigo na ala leste, estão avançando. Vemos mais chegando. Eles surgem de todos os lados. E surge então o maior aliado psicológico da FEB naquele dia, a imaginação do inimigo. Dentro da prefeitura alemã, o Hauptmann Hössler caminha de um lado para o outro, o rosto tenso, a mão segurando o rádio com força. Ele recebe relatórios desencontrados, desesperados, apressados. Nenhum soldado consegue confirmar números, ninguém consegue identificar formações, ninguém sabe o tamanho da força inimiga. Mas todos têm certeza absoluta de uma coisa: eles estão em toda parte. Hössler tenta impor disciplina, mas percebe um detalhe que o destrói. Seus próprios homens não estão olhando para ele. Estão olhando para a janela, para a floresta, para a direção onde os brasileiros desapareceram. O medo tomou comando. Ele perdeu. A gota d'água, o engenheiro que mudou tudo. Às 0802, um soldado alemão corre para o capitão com os olhos arregalados. Herr Hauptmann, um civil, diz que viu caminhões aliados se movimentando na colina oeste. Hössler arregala os olhos. Caminhões? Quantos? Ele disse que muitos. O capitão sente o estômago afundar. Motos, tanques leves, caminhões. Qualquer um desses poderia transformar a cidade num túmulo. Mas o fato é, não havia caminhões. Não havia motor algum. Havia apenas o eco sutil do vento passando por placas soltas de uma construção abandonada. Mas o terror multiplica tudo. Menezes observa tudo isso da encosta. Ele percebe o desequilíbrio final. Eles já se renderam, diz ele baixinho. Diniz vira. Ah, mas ainda não levantaram bandeira. Não precisam levantar. Eles já desistiram aqui. Menezes toca o próprio peito. Agora só falta empurrar. E o empurrão veio de um jeito que nenhum soldado naquele fronte, brasileiro, americano, alemão ou italiano, jamais esqueceria. Um único gesto, um único movimento, uma única aparição, faria uma cidade inteira cair de joelhos. 08:17 da manhã.
A neblina começa a subir lentamente, arrastada pelo sol tímido que tenta furar o véu cinzento do vale. A luz difusa transforma árvores em colunas de sombras longas, quase irreais. A cidade alemã de Forstenberg segue em caos silencioso. Portas batendo, rádios estalando, passos apressados ecoando nas vielas estreitas. Dentro da prefeitura, o Hauptmann Hössler tenta manter o controle. Sua voz falha, suas ordens se contradizem. Os soldados não o escutam mais. Escutam o medo. E então, neste momento frágil, vulnerável, perfeito, a FEB executa o golpe mais ousado da operação. Menezes reúne seus melhores homens, não os mais fortes, não os mais armados, mas os mais calmos. 3 soldados, 3 apenas, o suficiente para derrubar a cidade inteira. Ele aponta para a clareira a 400 metros. Ali, Aragão estranha. Só isso? Menezes sorri. Confie, eles verão o resto. Os 3 homens descem devagar, muito devagar, como se fossem sombras tomando forma na beira da floresta. Capacetes perfeitamente alinhados, fuzis apoiados no peito, passos sincronizados. O sol bate no metal dos M1, e esse pequeno reflexo se espalha como uma lâmina pelo vale. E é aqui que acontece o efeito devastador. Os alemães enxergam 3 homens, mas suas mentes, dominadas pelo pavor, enxergam 30. Depois, 300. Depois, um batalhão inteiro surgindo da mata. Esse é o poder da imaginação incrustada pelo medo. Na prefeitura, pânico absoluto. Um soldado alemão berra. Eles estão vindo! O flanco norte está perdido! Outro grita sem nem olhar para fora. Eles avançam em formação! São muitos! Hössler corre para a janela desesperado. Ele vê 3 homens. Mas o cérebro dele, cansado, quebrado, pressionado por horas de desinformação, interpreta assim. Eles não mostrariam 3 se não tivessem 300 atrás. O capitão alemão não vê soldados. Ele vê o colapso. A FEB avança, mas quase sem se mover, Diniz segura o riso nervoso. Capitão, eles estão recuando da praça. Menezes responde seco. Deixe recuar. O medo é melhor que bala. Os 3 brasileiros continuam andando, passo a passo, como se carregassem o peso de um exército invisível atrás de si. E, de fato, carregavam. Não em número, mas em significado. O momento-chave Hössler desce correndo as escadas do prédio municipal. Ele grita ordens, grita para montar posições, grita para defender o setor norte. Mas ninguém mais ouve. Todos recuam, todos tremem. E então um segundo gesto acontece. Tão simples, tão simbólico, tão destrutivo quanto o primeiro. O soldado brasileiro, que não parou o cabo Antunes, o mesmo mensageiro da carta, surge na clareira vindo atrás dos 3 primeiros. Ele caminha de costas retas, rifle a tiracolo, como se estivesse desfilando. Hössler arregala os olhos. Eles continuam vindo! Um suboficial responde. E os de trás? Onde estão os de trás? Atrás! Vem mais! Eu vi sombras! Ninguém viu. Ninguém contou. Mas agora todos acreditam. A cidade entra no estágio final do colapso psicológico. O medo se torna certeza. A certeza se torna rendição. E é então que um detalhe muda para sempre o destino de Forstenberg, a bandeira improvisada. Um grupo de civis, apavorados com a possível chegada de artilharia aliada, pinta às pressas pedaços de lençol branco, amarra em vassouras e corre para a praça central. A bandeira branca sobe, depois outra, depois outra. É o ponto sem retorno. Os soldados alemães, vendo sua própria população levantar bandeiras, percebem que resistir significa apenas morrer, e morrer por uma causa já perdida. A FEB observa na encosta. Menezes respira fundo. Aragão murmura. Capitão, eles levantaram bandeira. E Diniz completa. A cidade caiu. Menezes responde com frieza calculada. Ainda não. É o início. Agora vem a parte difícil, a rendição formal. A rendição viria. Mas não como em filmes, não com discursos, não com formalidades. Ela viria em um ato inesperado, um gesto que ninguém poderia prever, um movimento tão simbólico que ecoaria por gerações de veteranos. E esse momento aconteceria no minuto seguinte, 08h23 da manhã. As bandeiras brancas tremulam na praça de Forstenberg, como fantasmas alertando que a guerra, pelo menos ali, não queria continuar. O vento arrasta uma poeira fina pela rua principal.
O sino da igreja, rachado, bate sozinho com o balançar da brisa. A cidade parece suspensa no tempo. O capitão Hauptmann Hössler, com o rosto pálido, observa seus homens fardados, enfileirados de modo irregular. Alguns tremem. Outros seguram rifles que não pretendem usar. Outros simplesmente encaram o chão, vencidos antes mesmo de entregar as armas. Ele sabe. Eles sabem. Toda a cidade sabe. A derrota já aconteceu, mas ainda falta uma coisa: o ato formal. O momento em que um exército inteiro deve assumir que perdeu. E esse momento não viria de um general, nem de um oficial, nem de um discurso. Viria de um gesto. O gesto inesquecível. A porta da prefeitura se abre com um rangido longo. O som ecoa pela praça vazia como um rasgo na realidade. E então Hössler aparece. Mas o detalhe que muda tudo não é sua expressão derrotada, nem sua postura curvada, nem o fato de sua pistola ter ficado no coldre. É o que ele carrega nas mãos. Um tambor militar, antigo, gasto, sujo de lama e fumaça. O mesmo tambor usado para marchas, anúncios e chamadas de formação da guarnição alemã. A cidade inteira segura o fôlego. Hössler caminha até o centro da praça. Olha ao redor. Respira fundo. E então, diante de seus homens, diante dos civis, diante das janelas abertas, diante da história, ele faz o impensável. Ele vira o tambor ao contrário e o coloca no chão, de boca para baixo, silencioso, imóvel, rendido. Para qualquer soldado do século XX, esse gesto é mais simbólico do que bandeiras brancas. É mais humilhante do que entregar armas. É mais definitivo do que assinar papéis. Quando um capitão alemão vira o tambor, está dizendo: não marcharemos mais. Não resistiremos mais. Acabou. Diniz, ao ver isso pela luneta, murmura: meu Deus do céu. Aragão aperta o queixo. Ele se entregou. Menezes fecha os olhos por um instante, deixando o momento assentar na alma. Então vamos descer. A cidade é nossa. À entrada da FEB não há tiros. Não há explosões. Não há correria. A FEB desce a colina como quem atravessa um portal. Passos firmes, silenciosos, quase solenes. A população alemã abre espaço imediatamente. Alguns choram de alívio, outros de medo, outros de vergonha. Os primeiros soldados brasileiros entram na praça. O som das botas ecoa entre as paredes de pedra como se fossem o bater do próprio coração da vitória. Hössler caminha até eles. Olha para o capitão Menezes. Seus olhos brilham, não de desafio, mas de exaustão, de fim, de rendição completa. Ele estende as mãos com a pistola virada para baixo. Menezes não a pega. Guarde. Hoje ninguém mata ninguém. Hössler engole seco. Uma lágrima escapa. Uma lágrima que não é de dor física, mas de resignação. A cidade inteira testemunha. E naquele exato momento, Furstenberg não cai pela força. Cai pela ideia, pelo medo, pela crença de que a FEB era maior do que era, porque, de certo modo, era. O encerramento poético. A câmera imaginária sobe. Mostra a praça. Mostra bandeiras brancas. Mostra o tambor virado ao contrário. Mostra um exército brasileiro que venceu sem destruir. Mostra um povo que entendeu que resistir seria apenas morrer por nada. E então a narração fecha a história. Não foi a bala. Não foi o tanque. Não foi a artilharia. Foi a mente. Foi a moral. Foi o medo. Furstenberg se rendeu em menos de 24 horas. Mas, na verdade, a cidade já estava perdida muito antes. Perdida para a própria imaginação. Perdida para o próprio pavor. Perdida para o exército invisível que a FEB plantou na cabeça deles. A vitória brasileira ali não foi apenas militar. Foi psicológica. Foi estratégica. Foi histórica. E ecoa até hoje. Se esta história te surpreendeu, imagine o que ainda está escondido nos arquivos, nos relatos esquecidos, nas operações silenciosas da FEB que quase não chegaram aos livros. Inscreva-se agora, ative o sino e volte para conhecer as manobras que mudaram a guerra e que o mundo quase não contou, porque a história não é escrita apenas por quem atira, mas por quem entende a mente de quem está do outro lado.